Graça e paz, Deus seja louvado e agradecido na tua vida, meu irmão, minha irmã. Sou o pastor Silvio Dark, para estar, por mais uma vez, tratando de um assunto coerente dos nossos dias, que na verdade precisamos reportar ao conceito passado. E gostaria de tratar de um assunto, conversar sobre um assunto que muito chama a atenção e que se tornou uma prática comum nos nossos dias, na igreja propriamente dita, é uma prática muito comum, mas que a questão quando envolve a Bíblia Sagrada, o que a Bíblia diz sobre essa prática, ela corrobora realmente essa prática ou hoje nós distorcemos, nada que venha a nos comprometer ou complicar, mas logicamente que foge um pouco do conceito que é ou que diz a Bíblia Sagrada. E a questão é, para consagrar uma pessoa a um obreiro, seja a diácono, a presbítero, missionário, evangelista, pastor, enfim, o ato da consagração. Precisa-se do óleo da unção ou o azeite? Precisa-se usar esse azeite hoje? E é isso que eu quero chamar a sua atenção para nós esmiuçarmos por mais uma vez a Bíblia Sagrada. Porque o que diz a Bíblia? O que diz a Bíblia? Para isso a gente precisamos começar a entender o seguinte: aonde começou e quem deu a ordem de consagrar as pessoas? Nisso aí a gente precisa nos reportar Levítico, capítulo 8, versículo, na verdade, toda explicação vai do capítulo 8, né, versículo 1 ao versículo de número 30. Mas vamos tomar como base aqui o capítulo 8 de Levítico. E aí a história já é bem conhecida, onde Deus fala com Moisés para que Moisés separasse Arão e os seus filhos, para Arão para ser o sacerdote e os filhos também para estar auxiliando Arão. E é interessante, a fala começa assim: falou mais o Senhor a Moisés: toma Arão e a seus filhos com ele, e as vestes e o azeite da unção, como também o novilho da expiação do pecado e os 2 carneiros, e o cesto dos pães asmos. E ajunta toda a congregação à porta da tenda da congregação. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara. E a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação. Então disse Moisés à congregação: isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. E Moisés fez chegar a Arão e a seus filhos, e os lavou com água, e lhes vestiu com a túnica, e cingiu-o com o cinto, e pôs sobre ele o manto, também pôs sobre ele o éfode, e cingiu-o com o cinto lavrado do éfode, e o apertou com ele. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, e pôs a mitra sobre a sua cabeça. E na mitra, diante do seu rosto, pôs a lâmina de ouro e a coroa da santidade, como o Senhor ordenara a Moisés. Então aqui nós temos o quê? É um ritual de consagração do que nós conhecemos como o primeiro sacerdote, no caso. Aqui, que parte dessa linhagem levítica, começando por Arão.
Aí o versículo 10 vai dizer assim: então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo o que havia nele. Ou seja, note que primeiro não vai ungir Arão, está ungindo primeiro o tabernáculo e tudo que tinha no tabernáculo. Que havia nele santificou, e dele espargiu 7 vezes sobre o altar, e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia e a sua base para santificá-los. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu-o para santificá-lo. Então, primeiro ungiu todos o tabernáculo, todas as peças, vasos, incluindo os utensílios, e depois fez a consagração, derramou o óleo sobre a cabeça de Arão, isso mostrando o quê? Para o santificar. Então, todo esse processo é para quê? Santificar. Ou seja, e aqui começa que a ordem foi dada por Deus a Moisés, uma pessoa foi separada ali, e a gente vai ver isso aqui também. E vamos lá, e também Moisés fez chegar os filhos de Arão, e vestiu as túnicas, e cingiu-os com o cinto, e apertou-lhes as tiras, como o Senhor ordenara a Moisés. Então fez chegar o novilho da expiação do pecado a Arão e seus filhos, e puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado, e o degolou. E Moisés tomou o sangue e pôs dele com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor e expiou o altar. Depois derramou o resto do sangue à base do altar e o santificou, para fazer expiação por ele. E depois tomou toda a gordura que está na fressura, e o redenho do fígado e os 2 rins, e sua gordura, e Moisés os queimou sobre o altar. Mas o novilho, com o seu couro e a sua carne e o seu esterco, queimou com fogo fora do arraial, como o Senhor ordenara a Moisés. Depois fez chegar o carneiro do holocausto a Arão e seus filhos, e eles também puseram as mãos sobre a cabeça do carneiro e o degolou. Então aqui, note que só quem foi consagrado com óleo aqui foi Arão, os filhos não, tá? Já temos aí uma questão aí a se pensar. Agora, no Antigo Testamento, esse ato de consagração ocorria após aqui Arão. A gente vai ver que acontece com Davi, assim como acontecia também com alguns reis, o ato de consagrar. Mas na questão aqui, por exemplo, o que é nós vamos dividir aqui Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento, esse conceito de consagrar, o que significava? Significava esse derramar do óleo sobre a cabeça. O que significava? Significava separar essa pessoa para a obra do Senhor. Então, no Antigo Testamento, derramar o óleo sobre a cabeça de alguém era separar aquela pessoa para a obra do Senhor. E digo que nós vemos no Antigo Testamento muitas pessoas sendo separadas para a obra também, para fazer a obra do Senhor, e que não tiveram óleo sobre a cabeça, principalmente os profetas. Que eram chamados, tá certo que tinha um curto espaço de tempo, mas aquele curto espaço de tempo era separado para fazer aquela obra para o Senhor, aquele ofício profético para o Senhor. No Antigo Testamento, a gente vê essa separação, como esse derramar do óleo, como separar esta pessoa para a obra do Senhor, e a gente vê isso no sacerdote, sumo sacerdote, e
alguns reis, porque nem todos os reis também receberam esse conceito do derramado óleo sobre sua cabeça. Davi é um clássico que acontece tanto na casa de Jessé, como depois quando ele se torna rei sobre todo Israel, que o óleo é derramado sobre a cabeça dele, sendo que Davi também já tinha sido separado, ou seja, esse ato do derramar ou do separar já tinha acontecido na vida de Davi há 17 anos, ou seja, na verdade, há 13 anos atrás, uma vez que, segundo alguma cronologia, aponta que Davi foi separado na casa de Jessé e tinha 17 anos. Então, 13 anos mais tarde, ele chega a Jerusalém. Então, no Antigo Testamento, aparece aí em Levítico, também em 1 Samuel 16, 13, quando fala dessa separação de Davi, a gente pode até ver em 1 Samuel 16, o versículo de número 13. Então, Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia, aí o Espírito Santo se apoderou dele. Então, aqui ele foi o quê? Separado. Ele foi separado, assim como Arão também foi separado. Agora, nos filhos de Arão já não há esse conceito de derramar o azeite. Então, no Antigo Testamento, o que difere muito para o Novo Testamento, há uma diferença enorme do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então, vamos lá. No Antigo Testamento, a gente viu esse ato de consagrar. E isso acontece a algumas pessoas no Antigo Testamento, porque nem todos receberam esse conceito de óleo sobre a sua cabeça para se separar para a obra. Agora, no Novo Testamento, o que isso acontece no Novo Testamento e como que é essa consagração no Novo Testamento? Até porque no Novo Testamento nós só temos apenas 2 episódios e que não envolve nenhum tipo de derramar óleo sobre a cabeça de ninguém. Por exemplo, Jesus escolheu os 12 discípulos. 12 discípulos que viraram 12 apóstolos. Jesus derramou óleo sobre a cabeça deles? Não. Não, Jesus não derramou. Jesus deixou alguma ordem para que se derramasse óleo sobre a cabeça de alguma liderança ou num ato de consagração? Não, Jesus não deixou. Os apóstolos os apóstolos fizeram isso? Não. Nem Pedro, nem João, nem Paulo, nenhum deles fizeram isso, um conceito de consagração ou de separação. Agora vamos então para a gente tomar como base, porque o que diz a Bíblia. Em Atos capítulo 6, em Atos capítulo de número 6, Atos capítulo de número 6, o versículo de número 1 ao 6, vai dizer assim, olha só que interessante. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos. Lembre, crescendo o número dos discípulos, não é de apóstolos. Apóstolos só existiram 12. 12 apóstolos, ponto. Discípulos, vários. Contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixamos a palavra de Deus e sirvamos a mesa, ou seja, o conceito de ensino, porque era eles que regiam a doutrina, o ensino, todo o rugimento da igreja estava com os apóstolos, com os 12. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este
importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Isso eles estão dizendo, os apóstolos dizendo, nós vamos constituir pessoas para cuidar dessas questões aí, de viúva, dos órfãos, do cuidado de igreja, e nós vamos nos ater na ministração dessa palavra, no ensino, na doutrina. E este parecer contentou com toda a multidão, e elegeram, aí vem os nomes, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Nicolau, prosélito, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão e Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Então esses foram os nomes. Aí os versículos 6 que chamam a atenção. E os apresentaram ante os apóstolos, ou seja, a multidão fez o censo, escolheu, separou esses e apresentou agora aos apóstolos agora. Apresenta eles ao apóstolo. Estes, orando, lhes impuseram as mãos. Ou seja, note que aqui é a constituição de diáconos, né? De diácono. Não teve aqui nenhuma questão de derramar óleo. Na verdade, no Antigo Testamento, aliás, no Novo Testamento, não aparece isso, dessa separação do derramar óleo. Nem em bispo, nem em pastor, nem em nada. Simplesmente o impor as mãos. Mas calma aí, mas pode dizer, mas isso aí está muito vago, essa questão aí. Porque segue dizer, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedeciam à fé, dos que eram da Sicília e por aí vai. Agora, aonde aparece outro ponto? Em Atos, capítulo de número 13, versículo 1 e 2, também vai dizer, na igreja que estava em Antioquia, havia ali alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simão, chamado Níger, Elúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra, preste atenção, para a obra a que os tenho chamado. Apartai, ou seja, o que é isso? Separem ele para esta obra que eu tenho chamado eles. Então, jejuando e orando, e pondo-lhes sobre ele as mãos, os despediram. Então, aqui, não há no Novo Testamento, e não tem quem consiga falar que tem, porque não tem. Então, contra fatos, não existe argumento. Nós podemos até fazer a prática do derramar óleo, mas derramar óleo com base no Antigo Testamento, porque no Novo não tem. No Novo não tem essa questão de consagrar a pessoa. Porque, olha só, agora nós vamos fazer um negócio que vai ficar bem interessante. No Antigo Testamento, separar uma pessoa para a obra do Senhor, ou seja, no Antigo Testamento, derramar o óleo sobre a cabeça dessa pessoa era separar ela para a obra. Isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, impor as mãos, orar e impor as mãos sobre essa pessoa era separar elas para a obra do Senhor. Olha como mudou. Como que muda do Antigo Testamento para o Novo Testamento. No Antigo Testamento, quando se separava ou consagrava aquela pessoa para
para a obra do Senhor, tinha que colocar o óleo sobre a cabeça dela. E isso não acontece com todo mundo também no Antigo Testamento. Somente alguns. Mas o ato significava ali separar ela para esta obra. Então derramava o óleo sobre a cabeça. Quando chega no Novo Testamento, no tempo de Jesus, isso não acontece mais. O período é outro. O período é outro. Aqui, então quer dizer que hoje, para consagrar uma pessoa, seja diácono, presbítero, evangelista, missionário, pastor, o que seja, deve-se colocar o azeite sobre a cabeça dele? Digo, não se faz mais necessário, a não ser o impor as mãos. Impor as mãos, delegando e reconhecendo a chamada desta pessoa. A chamada dessa pessoa. Hoje não se faz mais necessário o derramar, como muitos hoje pega, enche um vaso, encharca a cabeça da pessoa de azeite, porque acha que o azeite é que dá o poder. Não. Quando a passagem bíblica que fala que não falte sobre a vossa cabeça o óleo, está falando de unção. Unção. Óleo ali, ou seja, o Espírito Santo, que não falta o Espírito Santo sobre você, ou seja, que não falta unção sobre você. Então, nos dias de hoje, isso desde os tempos apostólicos, e que envolve os nossos tempos, já que nós fazemos parte dessa nova aliança, e essa nova aliança nos alcançou, e então esse rudimento vale para nós. Hoje não se faz mais necessário ungir ou derramar óleo na cabeça de ninguém. Ou seja, o Antigo Testamento separava o quê? O sacerdote. Note que nem os filhos de Arão, os levitas, se colocava óleo sobre a cabeça de levita. Só o sacerdote. O sacerdote, sim, foi separado com óleo sobre a sua cabeça. E alguns casos de reis que foram separados com óleo sobre a cabeça deles. No Antigo Testamento, derramar óleo é separar. No Novo Testamento é impor as mãos. E nós vemos isso. Atos capítulo 6, nós vemos em Atos capítulo de número 13. Lembrando que o próprio Jesus não faz menção desse ato. Jesus não usa esse conceito, tanto é que ele não fez isso com os discípulos dele. Os discípulos não fez isso com nenhum outro, Paulo propriamente dito. A gente vai ver Paulo separando pessoas, mas não derramando óleo. Tá vendo como que nos dias de hoje a gente faz algumas coisas que realmente não cabe mais fazer? Não que isso vá trazer algum problema. Não que isso vá trazer algum problema, que a pessoa não possa colocar o óleo sobre a cabeça. Mas lembrando que no Novo Testamento, nessa nova aliança, nos nossos tempos, não se faz necessário derramar óleo sobre a cabeça quando se vai consagrar o diácono, o presbítero, o missionário, o evangelista, o pastor. Simplesmente a imposição da mão. Isso é o que diz a Bíblia. É o que a Bíblia fala, é o que a Bíblia diz. Então, se tão somente impor a mão sobre a tua cabeça, reconhecer a tua chamada, reconhecer o teu ministério, o Espírito Santo do Senhor te tomará. E isso também, note que em Jesus, quando Jesus se apresenta a João Batista, ali ele não desceu nenhum óleo sobre ele. Mas pode dizer, mas calma aí, pastor, ali era o batismo. Ok, eu entendo. Mas e o ministério de Jesus? E o ministério de Jesus? Então, o ato do impor as mãos sobre o que está sendo separado, porque no Antigo Testamento impor as mãos é reconhecer a chamada, delegar no ministério e abençoar
aquela pessoa para que ela possa estar fazendo esta obra e exercendo o teu ministério. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus lhe dê graça e entendimento através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Um abraço.